Alguns conseguem essa proeza. E esses que conseguem, pessoal, se transformam em seres diferentes. Tá? Então, isso por causa do método cartesiano, a partir daqui. No começo vocês não vão entender o porquê disso que eu estou falando. Depois vocês vão falar, pô, cara, agora saquei o que o músculos de Platini estava falando. Certo? O método cartesiano é um método de condução da ciência, minha linda filha. O método cartesiano é um método de condução da ciência. Tá bom, linda? Tá? E ele é composto de 4 partes. A primeira parte. Você pode colocar a primeira parte. A primeira parte. Beto, qual é a primeira parte? Tá. A primeira parte chama-se Desculpa. A primeira parte chama-se evidência. Beto, então diga para mim o que é evidência. Acontecendo justamente fazer isso. Evidência. Beto, o que é evidência? Evidência é a condição daquilo que é evidente. Assim como liberdade é a condição daquele que é livre. Assim como honestidade é a condição daquele que é honesto. Assim como virgindade é a condição daquele que tem o coração puro. Significa que a ciência deve partir de problemas. Evidência significa que a ciência deve partir de problemas que são evidentes à nossa razão. Entenderam, meninas? Entenderam, rapazes? Você não pode ficar viajando, cara. Você tem que partir de problema que se apresente à sua razão de maneira evidente. Beto, dá um exemplo. A natureza é um problema evidente. A natureza. Física. Estuda a natureza. Então, o problema da física é um problema evidente. A natureza. Tá bom, filha? Beto, e a vida é um problema evidente? É claro, pessoal, que a evidência é maior que você. Cara, você é a maior evidência da vida, cara. Então, a vida é um problema evidente. Biologia, estuda a vida. Tá bom? Então, evidência significa que a ciência deve partir de problemas que se apresentem de maneira evidente à nossa razão. De maneira clara à nossa razão. Moçada, tá bonito? O problema a ser abordado pela ciência tem que ser evidente. Beleza? Tudo bem, Beto? Encontramos o problema evidente. E agora? Vai para a segunda parte do método. Análise. Rapidão. Segunda parte do método. A análise. Beto, análise? Análise. O que significa análise, Beto? Dividir. Dividir o problema o quanto for possível. Divide tudo que der. Entendeu? Encontrou o problema, agora divide. Encontrou o problema evidente, agora divide o problema o quanto for possível. Significa, pessoal, que se o meu problema evidente for a natureza, eu vou dividir a natureza o quanto, por exemplo, movimento, luz, força, velocidade, entenderam? É exatamente o que vocês estudam aí na física, que não é outra coisa que a exaustão da natureza. Biologia, a biologia não está dividida lá naquelas áreas, nas grandes áreas botânicas, zoologia, aquelas coisas grandonas, e depois cada coisa grandona, cada área grandona subdividida em partes ainda menores. Isso é dividir. Dividir é essencialmente dividir mesmo. Dividir é, na sua essência, dividir pra caramba, bicho. Tá bom? Análise. A segunda parte do método. Dividir o problema o quanto for possível. Tá? Dividimos o problema, Beto. E agora? Você pode falar mais baixo? Não! Agora organiza o problema. Como, Beto? É a terceira parte? Dá um nome para ela que eu estou insegura. Tá bom, filha.
Você que perguntou agora para mim, pediu. A terceira parte do método é a síntese. Depois que você dividir o problema, você vai sintetizá-lo. Beto, o que é síntese? É fazer um resumo. Isso só até a quarta série, pessoal. Que a gente deve confundir síntese. Síntese é a organização das teses. Síntese. Síntese. Certo? Beleza? Então você vai organizar as partes divididas, partindo das mais simples em direção às mais complexas. Das mais simples em direção às mais complexas. Então tá. Encontramos o problema? Sim. Evidência. Dividimos o problema? Sim. Análise. Síntese. Organizamos o problema das partes mais simples em direção às partes mais complexas. Beleza? É exatamente o que as ciências fazem. Beleza, pessoal? Beleza? Tá? Beto, e agora que eu dividi? Agora que você dividiu, você vai para a última parte, que se chama controle. A quarta e última parte do método, ela chama-se controle ou enumeração. Controle ou enumeração. A última parte do método chama-se controle ou enumeração. Controle ou enumeração. Beto, no que consiste o controle ou a enumeração? Revisões, aprofundamentos, testes, revisões, aprofundamentos. Tão gerais e tão amplos, testes, revisões, aprofundamentos. Tão gerais e tão amplos que se afastam o quanto possível a possibilidade do erro. Roberto, peraí. Mas a minha vida não ia mudar? Mas por que não mudou? Simples. Porque ela muda quando você entender como esse método te afeta, te afetou, te afeta, te afetará, e quais as heranças e efeitos colaterais que esse método deixou para você. Ele colocou no seu colo. Beto, mas Rolândia está dentro? Aham. Músculos. A evidência deve ser algo geral? Não pode ser algo subjetivo? Pode. Pode sim. Pode. A evidência pode ser, segundo Descartes, a evidência pode ser também as ideias inatas. Bom? Pode sim. Atenção, pessoal. Só que estou falando agora da condução da ciência, tá bom? Beleza, pessoal? Beto, agora começa a dizer como esse método influenciou na minha vida. Só de todas as formas. Pessoal, todas as escolas onde vocês estudaram até hoje, todas elas, todos os livros didáticos que vocês tiveram até hoje, todas as apostilas, todas as universidades que vocês cobiçaram até hoje, todas elas são organizadas de maneira cartesiana. Pessoal, o professor de biologia chega aqui, ele fala assim, a biologia se divide em tantas áreas. Eu vou dar essa frente, não é isso? Eu vou dar essa frente, as outras frentes são dadas pelo outro professor. Não é assim que ele fala? Significa que ele falou o seguinte, nós dividimos a vida nessas áreas. E eu vou dar um pedacinho da vida para vocês, e o outro professor vai dar outro pedacinho da vida. Beto, mas não tem problema. Isso é legal. Foi muito legal. Nós voltamos. Beleza, pessoal?